como você vê as transformações atuais em relação à gestão dos riscos psicossociais em função da prevalência de transtorno de ansiedade no Brasil e os afastamentos, né? Que nós estamos Linda falando aqui de pergunta, Nete. governança, Isso está na sustentabilidade. Linda! configuração linda das tendências. É o que está faltando, né? Essa questão dessa preocupação com a saúde, vamos dizer assim, com a segurança psicológica. Eu acho que em algum momento a Anete, se não pensou, agora a ficha dela caiu, que é de segurança psicológica. Sim ou não, Anete? Responde aí para mim. Né? Porque o impacto disso hoje é muito grande. Então, a gente tem alguns elementos que eles ainda faltam para que essa transformação se torne mais efetiva. Né? Então, uma das questões está relacionada, de fato, a essa questão da segurança para o trabalhador, no aspecto, desde os aspectos mais, vamos dizer assim, visíveis, só que o aspecto visível eu consigo ter um controle maior. Né? Se a pessoa tem que usar um EPI, se a pessoa tem que tirar férias no período de férias, se a pessoa precisa de um vale alimentação para que ela possa ter ali uma alimentação melhor, se ela vai... Tem coisas que elas são mais materiais, mas essas questões psicológicas não são. Então, elas vêm hoje como um dos pontos para ser melhorado nas empresas, porque não é possível que a gente tenha pessoas que tomem remédio para dormir, mas também tem que tomar remédio para acordar. Então, a gente chegou num nível de burnout, né? Exato, claro. Assim, né? Tem aluno que chega em sala de aula dormindo, aí você deixa a criança dormir, né? Criança de 20 anos, mas tudo bem. Sim. Né? A gente se comporta como criança, a gente trata como criança. E aí, quando a pessoa desperta, ela, não, pois é, professora, é que o relógio desperta, aí se eu tenho que imediatamente tomar o remédio, porque senão eu não consigo acordar. Oi? Quando tem remédio, demora a fazer efeito. Exato. Então, demora, às vezes, 1 hora e meia para fazer efeito. Como é que uma pessoa pode viver assim? Sim, né? E eu não estou falando só de quem trabalha, eu estou falando do todo. Mas vamos trazer o nosso assunto, porque ESG tem a ver com quem trabalha. Então, a gente vai colocar isso nessa direção. Então, eu tenho a questão da segurança psicológica, que de fato está faltando. Eu tenho a questão do entendimento de que não só da segurança psicológica, mas de outros danos que isso vem causando em termos de saúde do trabalhador. E aí a gente vai naquele viés de qualidade de vida no trabalho, mas de qualidade de vida no trabalho mesmo, olhando para aspectos que até então a gente não olhava. Né? Então, agora se pensa em acompanhamento, porque uma coisa é a pessoa entrar num estado de desgaste emocional e chegar ao ponto de ter que usar medicamentos, fazer um tratamento mais rigoroso, enfim. Outra coisa é você começar a estabelecer práticas onde você tenha, de fato, aquele ser humano posto como figura central, né, momento design thinking, aquela pessoa está ali como centro daquela realidade, e a gente vai começar a estabelecer medidas que possam favorecer para que essa pessoa possa ter, sim, uma qualidade de vida no trabalho mais genuína. Então, não só a segurança emocional, né, como a questão da comunicação. Como é que eu estabeleço a minha comunicação? Eu estou trabalhando com comunicação não violenta? Eu estou trabalhando com comunicação assertiva? Eu estou parando para prestar atenção no estabelecimento de metas? Eu faço diagnóstico para entender se nesse mundo globalizado, onde a gente passa quase que 100% do nosso dia acordado, a gente está com o celular na mão e esse celular está demandando um monte de coisa para a gente. Né? Então, realmente as empresas estão aprendendo a fazer o controle disso. Algumas empresas já fazem o controle. O celular é corporativo. Ele é acionado quando é o teu horário de entrada, sei lá, 8 da manhã, e o sistema é desligado, sei lá, 18, 17, dependendo do regime, dependendo do almoço, enfim, desligado. E a NR1 veio contribui com... Eu acredito que sim. Tá. É uma questão de adaptação ainda, mas eu acredito que sim. Começou agora, né? Dia 20, agora em maio, né? Exato. Não tem nem 15 dias, né? Exatamente. Tá ela é uma recém-nascida. Ela é uma recém-nascida. Mas ela vai contribuir para esse processo também. A intenção mesmo. Esse é o objetivo da NR1. Né? Agora, sempre existe uma diferença entre o objetivo e a prática. Por isso que esses processos eles vão requerer a criação de indicadores. Alguns indicadores que a empresa não tem. Né? Quando eu falo, começando por exemplo, agora, não existe.
né? Não Quando eu Vai existe, falo se não criar. novo, Vamos se Vai criar. ser criado, vai não, ser a gente vai criado. ter que criar muita coisa, porque, por exemplo, a É. gente fala de absenteísmo. Absenteísmo eu Sim, consigo minimamente controlar em termos de materialidade. sim. Mas e do presenteísmo? Que o cara está dentro do ambiente de trabalho e não produz. Não produz, adoece, não fica Entendeu? bem, Ele Às as não vezes até chegou faltas, atrapalha. atrasado, os ele não saiu mais cedo, ele não o tirou 2 horas de afastamento. almoço, mas a Exato. produtividade caiu. Então, Uhum. como lidar com isso? Como lidar com as pessoas nos mais diversos aspectos? Eu tenho 2 lados aí. Eu tenho o lado do profissional, que ele precisa ser apoiado pela instituição, e eu também tenho o lado da instituição, que também precisa ser apoiada por esse profissional. As coisas não Isso. funcionam só em uma direção, elas são mão dupla, né? Com Então, certeza. eu tenho que fazer com que os dois enxerguem que se o objetivo não for alcançado, não vai ser bom para nenhum dos dois. Sim. Mas a gente também precisa trabalhar o outro lado, que é o lado da responsabilidade e da necessidade de você aprender novas tecnologias para que você possa realmente se tornar mais, vamos dizer assim, produtivo, mas, por outro lado, que você também tenha como contribuir genuinamente com esse processo, porque não depende só de uma Não, pessoa. O líder ele é uma figura essencial, mas claro. ele também precisa ser suportado, né, no sentido de ter suporte da equipe. E aí a gente Sim. vai cair numa outra situação, que são questões geracionais, enfim. Mas Sim, aí aí vem uma outro série. podcast. É Aqui, outro para a gente fazer. aqui agora, gente, A eu quero Anete trazer. colocou. Só um Vai, pode falar, minutinho, pode falar. professor. A Anete colocou a ergonomia tem como objetivo colocar o ser humano no centro da atividade. Perfeito, Anete, Tem. perfeito. Mas aí, Exatamente ergonomia o que a professora falou. Muito bom ouvir isso. é isso, né? Por quê? Porque quando a gente está falando de ergonomia, eu estou falando de estrutura visível, é a arquitetura visível da empresa. Então, eu estou falando do mobiliário, eu estou falando de diversidade, né? Cadê as É, pessoas com deficiência quando eu estou falando de ergonomia? Eu pensei nelas. Eu estou pensando nas pessoas, entendendo as pessoas como indivíduos, ou eu estou pensando nas pessoas como seres humanos? Porque se é ser humano, eu boto tudo numa caixa. Eu vou comprar, é como acontece em sala de aula, né? Meu amigo Josué, eu tenho que usar 2 saltos altos para conseguir falar com ele. Um salto alto não é suficiente. não dá, um salto alto não dá. É claro que a nossa cadeira, ela é, para mim, ela pode ser Padrões, né? confortável, para ele não vai ser. Nada, Com Nem um nada. pouquinho. certeza. É, Entendeu? É verdade. Então, o meu Eu olhar, entendo até isso. para hoje, a gente tem os móveis inteligentes, que são os móveis totalmente que articulados, só inclusive é a própria mesa, né? Em que você pode, em algum isso, momento do dia, subir e com a descer. graça de Deus, trabalhar um pouco em pé, porque não dá para ficar nem o tempo todo sentado, Estou nem o sentado. tempo todo em pé. Mas Exatamente. aí é onde vem os indicadores. Essa pessoa, quando ela vai comprar móvel, vem em conta, sei lá, vou chutar, não faço a menor ideia de quanto é que está custando o preço de móvel de escritório. Mas vamos fazer de conta que, sei lá, uma cadeira simples com uma mesa simples, só a mesa, só a cadeira articulada, vamos chutar que custa R$ 500 para facilitar a vida. Sim, sim, Tá? sim. Mas se eu colocar essa mesa, que é articulada, e que tem o espaço certinho para o computador, que eu também posso subir, que eu também posso descer, que eu também posso virar, essa mesa sozinha deve custar, vou chutar, uns R$ 1.200. Sim. Só que aí eu tenho que ter métrica, eu tenho que aprender a medir. A área de gestão de pessoas é uma área que ela carece de pessoas que queiram medir. Porque muitas das pessoas que vão para a área de gestão de pessoas, elas já entram dizendo assim, olha, eu não sou de matemática. Não quero saber disso. Não tem área que hoje exija a maior qualificação das pessoas que trabalham nela. Eu não estou falando só do gerente, não, do diretor. Das Todo pessoas, mundo. que é a habilidade de medir. Eu tenho que criar indicadores para eu poder justificar dentro de uma empresa que gastar dinheiro com mobiliário adequado vai reduzir o índice de É um investimento, absenteísmo e exatamente. turnover. Vai aumentar a minha produtividade. Vai reduzir afastamento por lesão, por esforço repetitivo. Entende? Agora, se eu não tenho indicador, essa pessoa que recebe o meu pedido vai dizer, ficou maluca? É. Isso é muito caro. E não faz sentido. Agora, eu preciso me precaver. Eu não trabalho com achismo.
Então, se alguém chegar para mim e fala que ele precisa de uma mesa que custa R$2.000, eu vou olhar para a cara dele e vou dizer, então, eu também. É verdade. E você falou muito bem, eu sou um sofredor eterno, né? Porque eu lembro que já ainda jovem, né, o meu pé era um pouquinho maior do que a média, eu era obrigado a fazer. Mas de fazer, graças a Deus, eu podia pagar. Porque, vamos dizer, o sapato, agora eu vou chutar os valores que eu não sei, era R$400. O meu, que era feito à mão, custava 1.200, 3 vezes o preço do outro. Exato. Né? Porque o cara ia lá no sapateiro, literalmente existia, sapato artesanal. Artesanal. Exatamente. Media o pé. Ah, e que coisa hoje linda, você mas eu não seria tinha assim, opção. Seria um sapato literalmente feito para você. Não, exatamente. Para sumo do atendimento a cliente. Exatamente. A gente não da exclusividade. A gente faz uma média que não resolve o problema, ele traz transtorno no trabalho. Mas por que a gente não consegue? Porque a gente não mede. Isso. Entendeu? Então eu também tenho níveis de satisfação, eu tenho níveis de qualidade de vida, eu tenho níveis de redução de acidente de trabalho, que são os que são as pessoas que dão mais atenção para esses indicadores. Exatamente. Né? Só que quando eu olho para isso, eu também tenho que olhar o seguinte, eu também tenho nível de engajamento. Né? Dependendo, porque assim, a gente só entende que uma empresa, de fato, ela conseguiu estabelecer uma cultura não só inclusiva, como agregadora, como de encantamento, porque quando eu falo hoje de encantamento para trabalhar questões de marketing, eu não estou falando só de encantamento do cliente. O encantamento ele tem que vir também do meu colaborador, porque ele é a testemunha. O cliente não é. Entende? O cliente tem o seu lado de testemunha, mas é o lado que está do lado de fora da empresa e que não pode se contrapor com o lado que está dentro da empresa. Os dois clientes, o interno e o externo, têm que ter a mesma percepção de valor daquela empresa. Só que hoje as pessoas têm boca, as pessoas hoje têm ouvido. E elas vão para as mídias sociais e isso se espalha. Tem a internet, exatamente. Elas têm mídia social, TikTok, Instagram, e vai embora. Entende? E aí você vai dizer... Fala, meu amigo. Não, está dizendo, isso é libertador, porque antes a gente não tinha essa possibilidade. Só que se a empresa não prestar atenção nisso, essa galerinha que está vindo para o mundo de Nárnia, isso. Ela sai de Nárnia para entrar em Nárnia. Exatamente. Tá? Ou seja, ela não sai do lugar. Quando ela está pensando em trabalhar, ela quer pensar na empresa perfeita. É claro que a empresa perfeita não existe, mas nós sabemos que existem empresas que elas, de fato, se superam para poder proporcionar as melhores condições, porque elas também querem da gente os melhores resultados. E aí, se eu já olho para uma empresa, eu não vou dizer o nome de nenhuma, que é para a gente evitar situações aí. Com certeza. Mas tem determinados segmentos de empresa em que as pessoas querem muito entrar porque a remuneração é muito alta, mas elas pagam um preço grande com a saúde. E Exatamente. Isso fica registrado na família dela. Ninguém maior para testemunhar isso do que a esposa, do que os filhos. Sim. Esse filho, dependendo da perspectiva, dependendo da vivência que ele tenha daquela situação, ele vai dizer assim, nossa, nessa empresa eu não trabalho. Só que ele fala isso... Já ouvi falar disso. Essa pessoa fala isso, não é... a pessoa é chata, ela não gosta da empresa. Não, ela viveu as consequências da falta de cuidado da empresa com o colaborador, que nada mais, nada menos era o pai dela, a mãe dela, o avô dela, o irmão mais velho. E ela viu as consequências. Exato. Então, se eu sou uma empresa que quero atrair os melhores, se eu quero, de fato, praticar aquilo que está sendo imposto hoje, né? E, de novo, a gente já passou por um monte de sigla. Eu não sei se a sigla vai continuar sendo ESG, porque ela acabou de mudar, né? Pode ser que daqui a pouco alguém crie uma outra sigla. Eu não faço a menor ideia. O importante é o objetivo ser alcançado. O que eu sei são os objetivos estratégicos que estão envolvidos e que são objetivos estratégicos que têm impacto direto na sociedade, querendo ou não querendo. Exatamente. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.